Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pamogosol, o quadro do Kyopocast, onde a gente conversa com pessoas que possuem alguma ligação com a Coreia, mas não necessariamente pelo DNA, como a gente Kyopo, tá bom? Hoje estou aqui com duas pessoas, com a Carol e a Naira. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Era um nome assim, óbvio que tem que ser chamado pra gente conversar. Eu imaginava que já teria um pouco de dificuldade de logística, que pelas fofocas que correm por aí. Né? Porque vocês não estão sempre em São Paulo, né? As duas juntas, aliás, né? Isso. Mas vocês são conhecidas mais pelo trabalho, assim, principalmente pelo trabalho de vocês, que dá pra falar que é um portal, um jornal, uma revista? O que é? A gente pode dizer que começou como uma revista e aí caminhou para um portal online e hoje a gente é tipo um portal mesmo. A gente está presente em todas as redes sociais, aí o nosso site é bem relevante, assim. E qual que é o nome desse site? O nosso site é o revistacoreain.com.br, mas a Coreain é quase que um organismo, assim, em todas as redes, enfim. É uma grande corporação com vários braços em várias mídias. Sim. Vocês estão no YouTube, no Instagram, na internet, TikTok. Ex-Twitter. No X. Facebook, todas as redes sociais. Menos papel hoje. Ainda sai alguma coisa em papel? Já saiu? Então, tá em ato há bastante tempo já, as versões impressas e tal. Mas a gente chegou a trabalhar por um tempo só com versão impressa. Então o site era meio de apoio, assim. Mas aí, com a mudança, né, de tudo, das mídias e o consumo do nosso público, a gente migrou para vídeo. E aí, depois, com a mudança do consumo de YouTube, a gente migrou para as redes sociais. Entendi. A gente sempre teve em todos, mas direcionando os conteúdos, assim, para caminhar conforme o nosso público foi consumindo e tal. Isso foi orgânico, assim, não é que vocês já fizeram um plano maquiavélico de dominação de cultura K-pop, vamos estar em todas as áreas. Provavelmente surgiu de teve uma primeira ideia, e de quem foi essa primeira ideia e como foi? Eu tava na faculdade lá pra 2011, aí eu... Faculdade de? Publicidade e propaganda. Publicidade. Aí eu comecei a pensar, as pessoas não têm muito acesso a cultura coreana em português. Na época tinha o quê? Alguns portais, uns 2 ou 3 portais, que eram maiores assim, e publicavam em português, e a maioria era tudo em inglês. E eu sabia que, tipo, minhas colegas não falavam inglês e tal. Eu pensei, acho que pode ser uma oportunidade e eu posso fazer um projeto para a faculdade. Aí eu comecei a desenvolver e tal, as ideias, conversei com vários professores. E aí eu percebi que, tipo, muitas pessoas da minha idade que estavam na faculdade queriam ter experiência de trabalho mesmo. Eu falei, acho que pode ser essa oportunidade. Então, eu reúno vários estudantes do Brasil. A galera... Essa mão de obra barata. Você viu? Vamos todos nós trabalhar. E aí, a gente vai ter bastante experiência para conseguir adentrar no mercado de trabalho. Isso foi em 2011? 2011. Dá pra falar que já tinha um interesse por cultura coreana aqui em 2011? Já tinha. Há mais de 10 anos. Já tinha. Tanto que era bem menor, assim, né? E acho que foi o primeiro boom, assim, né? De cultura coreana. Só que eu acho que na época era muito uma bolha, assim. Então todo mundo que gostava de K-pop se conhecia. Né? Então, assim, claro que em diferentes regiões, eu sou de São Paulo, na área de Goiânia, mas todo mundo que gostava, você tinha a impressão que você conhecia todo mundo. E aí agora cresceu bastante. Hoje a gente, né, ouve histórias assim, que eu vou em evento minha na minha sobrinha cidade, eu fico, gosta. Gente, quem são essas pessoas que eu não conheço? Nunca vi. Saudades desse tempo ou que bom que evoluiu? Não, que bom que cresceu. Evoluiu. É? Na verdade, na época que começou a revista Coreain, eu não conhecia a Naira, né? E eu fazia jornalismo. Eu era um estudante. E foi bem nessa vibe. Não, eu quero escrever sobre o que eu gosto e etc. E aí eu me apliquei para escrever voluntariamente para a revista Coreain. E eu não fui aceita. E você acredita? A gente pediu o currículo do pessoal e aí a gente avaliava. Tinha alguns requisitos, assim. Tipo, a pessoa já tinha que estar pelo menos no segundo semestre. Acho que você estava no primeiro ainda, né? Tinha que estar no segundo semestre. Uma ótima desculpa aí. Não, é sério. Aí tinha até lá, tipo, qual o seu semestre, não sei o quê. E aí, o local da pessoa, porque a maioria dos shows que começavam a ter naquela época eram todos em São Paulo. Então, quem era de São Paulo ia ter preferência, né? E eu era de Goiânia. E Santo André, você não tinha ideia de que era muito longe de São Paulo, assim? E aí a gente olhou dela e falou assim, acho que ainda não. Mas você lembra? Você lembra disso? Lembro.
Porque a gente falou sobre isso já várias vezes. Tá. É um tópico. Foi muita terapia já em relação a isso. Mas isso foi em 2012, começo de 2012, né? Foi. Tipo, foi meio recente, assim. E aí, depois de um tempo, acho que uns 6 meses ou quase um ano... A mão de obra que ela tinha abandonou. Me abandonou, não. Parte realmente saiu, porque tava formando e tal. E aí a gente voltou a revisar os currículos, aí tava o dela. Aí você mandou de novo? Vou chamar ela. Não, aí eu... Não, a gente revisou. Eu sou uma pessoa orgulhosa, né? Uma vez só, já deu. Mas aí ela meio que revisou os antigos. Ah, entendi. Eu falei, pô, acho que agora a gente pode chamar Não ela, foi alguma coisa do tipo assim, eu vou me vingar agora, eu vou fazer melhor e maior. Eu vou fazer meu próprio site. Exato. É igual uma série Mas coreana. Você tinha um blog na época, Eu tinha um blog. Eu sempre gostei de escrever, criar conteúdo. Como então chamava o blog? Chamava My Wonderful Voyage. Nem vingou, assim, mas eu gostava de falar de moda, meio... Não era focado em assim. conteúdo... Cultura coreana. Não. Era meio na minha vida, assim, que eu usava meio de diário, digamos assim. E aí depois nunca mais deu tempo de voltar nesse site. Depois e a Carol escreve muito bem e tal. Ela é muito dedicada, escrevia, né? hoje... Tá, mas aí de estagiária, mão de obra barata, tá sentada aqui do lado hoje, teve uma grande jornada, não teve? Nossa, foi. Ela foi queimando etapas? Como que ela chegou nessa posição hoje aqui, né? É o que eu falei, a Carol é muito dedicada. Ela é muito, tipo... Sabe a pessoa que abraça o projeto que ela acredita? Então foi isso. Ela começou escrevendo. Aí, pô, a escrita dela é boa pra caramba. Aí começou fazendo as traduções depois em inglês. E ela sempre entregava, sempre... Traduzia em inglês ou de inglês pra português? De inglês pra português, Tá. E aí a gente começou a fazer entrevista também, né? Ela começou a ajudar nas entrevistas. Aí tinha evento aqui e ela ia cobrir todos sozinha. Ela, a irmã dela, sempre ia. Aí eu acho que foi meio orgânico, assim. Foi chegando, não sei o quê. Ou eu chamo ela pra fazer junto. Mas o game change, assim, foi quando a gente conseguiu uma parceria com o V-Live. O V-Live. Hoje não seria o V-Live? Em 2015 a gente conseguiu a parceria. Foi. Hoje foi 2016 mesmo. Foi no começo do ano. Acho que foi. Hoje não existe Quando mais. Quando você for falar com a Carol, puxa... tenta falar perto... Isso. Eu percebi que acho que hoje vocês vão conversar mais entre vocês aqui comigo, talvez. Não, é normal. Isso é bom, na verdade. Pra acessar as memórias. Isso é ótimo, tá? E você só tenta falar próximo ao microfone, tá bom? Mas, como eu expliquei pra vocês antes da gravação... Eu sou, apesar de ser coreano, sou muito por fora disso. O que é? É V-Line? V-Live. V-Live. Antes era um aplicativo. Hoje não existe mais, né? Acabaram recentemente, com um aplicativo. Mas é um aplicativo do Naver de ligar os fãs de K-pop com os artistas. Então eles tinham lives lá, exclusivas dentro do aplicativo. O Idol fazia uma live e os fãs conseguiriam assistir essa live. Isso. Antes de ter as lives do Instagram, por exemplo, do YouTube. Foi uma ótima ideia. Será que na Coreia ainda existe isso ou não? Hoje existem outros tipos de plataformas. Tá. Até o V-Live, tipo, ele mudou de nome. Assim. Porque o Naver ainda é muito forte na Coreia. Muito. Mais que o Google se bobear lá na Coreia. Mas... certeza. Só que acho que hoje o aplicativo que, digamos que substituiu o V-Live com força foi o Weverse, né? Que é da Hybe, que é da mesma empresa do BTS. O Weverse meio que comprou. Tá. Mas eles disponibilizam para os outros idols de outras empresas também? Sim. Eles não ficam faminha só. Antes era só da agência, da Hybe. E aí depois outras agências foram migrando para lá até que o V-Live acabou. E aí vira uma comunidade do fandom, né? Do fã-clube com os artistas. Então era isso que tinha na época. Era bastante popular. E aí eles entraram em contato com a gente divulgava alguns conteúdos deles, assim, na faixa mesmo, pela parceria. Era uma parceria... meio assim. Eles davam a exclusividade da divulgação do conteúdo. Aí a gente tinha que fazer, tipo... review, essas coisas. E aí você se vira de como vai fazer dinheiro com isso. Eu já tô te dando a minha exclusividade. A verdade, as redes eram bem pequenas. Não fazia nenhum dinheiro na época. Só que pra assistir os vídeos, você tinha que comprar umas moedinhas, que era pago. Isso. E você pagava com essas moedinhas dentro do aplicativo qual conteúdo você queria assistir. E eles davam moedinhas pra gente. E na época a gente era bastante fã. Então a gente, caramba, que legal. É de graça, vou assistir esse vídeo aqui. Então a gente tava meio contente, assim, nessa situação. E aí eles deram pra gente uma viagem pra Coreia. Do nada. Eles pagaram. E foi uma coisa assim... Foi a primeira vez? Foi a primeira vez que a gente foi, 2016. Eles avisaram na terça-feira. Olha, vocês vão pra Coreia, vamos comprar as passagens. E de quinta pra sexta a gente tava embarcando já. Nossa! Foi muito rápido. E tinha, 3 meses só que a gente tava trabalhando com eles. E eles eram novos, assim. Era grande lá.
Mas pro Ocidente era muito novo. Então tava todo mundo assim, será que isso é real? Ele entrou em contato pelo Line. Ou então... podia ser um golpe. A gente ficou muito, tipo, com receio, assim. E aí a gente falou, o que tem que fazer na Coreia? Ele falou, não, a única obrigação de vocês é ir num showcase do EXO. Na época o EXO tava muito popular. Tava fazendo comeback. E esse showcase com Monster era a música que eles lançaram. Uma das músicas mais populares deles. E esse showcase era só pra convidados, pra quem conseguiu sorteio dentro do fã-clube, etc. Isso. Inclusive, a gente tava lá e aí eles deram ingresso pra gente e tinha cambista oferecendo, tipo, $1.500 pra comprar os nossos ingressos. E eu fiquei, gente... Será que a gente vende? Tá com muita cara de golpe isso aqui. Fã mesmo, tipo, as meninas de fora da Coreia que foram pra lá na intenção de tentar conseguir comprar um ingresso e assistir. Ou no máximo ficar na porta e ver as pessoas entrando. No mínimo, aliás. E aí foi nossa única obrigação, assim, nessa viagem. Então... A gente ainda tava com aquele filtro, sabe aquele filtro cor-de-rosa? Assim, nossa, a Coreia é perfeita, meu Deus, olha esse trabalho, o que eu tô fazendo aqui? Tô vivendo o sonho. A gente tava bastante assim. E que mês do ano que era? Era julho. A gente ficou de julho pra agosto. Aí vocês tinham a mínima ideia de que a Coreia era um país quente no verão. A gente é muito assim, né? Ao mesmo tempo que a gente tava muito receosa, a gente falou, pô, e se a gente ficar 15 dias? Porque ele não falou o prazo. Ele falou assim, ida e volta... E a entrada no show, não tinha nada. Aí um olhou e falou, pô, se a gente ficar aí 15 dias lá. Aí ficou então bora. Exatamente assim. Nossa, foi meio doideira. Tirou dinheiro de onde não tinha. Pra poder ficar lá os 15 dias. Ficaram 15 dias? Ficamos. E aí a gente tava no metrô. O lugar mais fresquinho da Coreia do verão. Com certeza. E aí a gente tava indo pra algum lugar, assim, passear. E uma olhou pra cara da outra e falou, nossa... Acho que agora ficou sério. Ou vai ou racha, sabe? E a gente tinha outros trabalhos na época. Mas a gente ficou muito assim, pensando, nossa, a gente tá aqui, a gente conseguiu isso com tão pouco. Então acho que dá pra virar um trabalho de verdade, sabe? Meio nesse sentido. Isso foi em 2016. Já tinha... O de portal... 12, 13, não, o projeto de graduação foi em 2011? Não, então... Meu projeto de graduação foi em 2014, mas eu já tava tão estafada da Coreia na época que eu falei, eu não quero falar desse negócio. Eu não vou falar disso nunca mais na minha vida. Então, tipo, mudou tudo em 2 anos. A gente lançou a primeira edição impressa em 2012. E aí, depois, acho que a gente lançou mais uma, né? Que teve algum show, a gente lançou uma versão. E aí, de 2013 para 2014, eu comecei o TCC. E aí, a Carol também tava muito ocupada. E as outras meninas que ajudavam também estavam em fase de TCC. Você não botou elas pra fazer seu TCC? E aí, a gente meio que parou tudo. E aí, na época, o nosso Facebook era a maior rede, né? A gente era muito relevante no Facebook. E as outras redes ainda eram muito pequenas. O Instagram era muito pequeno no Brasil e tal. E aí, em 2016, a gente conseguiu ir. E aí, na hora desse game change, assim, a gente... pegou e pensou, pô, a gente vai ter que crescer as outras redes. Então, tipo, foi tudo muito orgânico. A gente foi percebendo as coisas acontecendo e foi migrando conforme E deu pra criar muito conteúdo em 2016, quando vocês foram? Aí já existia essa ideia de criar conteúdo, eu tô indo viajar? A gente filmou bastante. Filmou não, fotografou bastante coisa, que a gente foi com câmera. E a gente... O forte era o blog na época. Então, a gente escreveu bastante coisa. A gente fez review do show, né? Fez bastante coisa, assim. Mas na época o vídeo não era uma coisa, né? Então a gente não fez live, a gente não filmou nada. A gente não tinha muito essa ideia de que... A gente tinha uns equipamentos péssimos, assim. Sim, hoje a gente bem no vê, começo. meu Deus, parece... Quem tirou essa foto, sabe? Umas coisas horríveis. Meu Deus, por que, Jesus? E aí não deu tempo de planejar os conteúdos, porque é isso, a gente viajou em 2 dias. 2 dias. E a gente tava muito assim, caramba, tudo é muito legal. Então a gente tava mais na vibe de curtir do que de gravar, né? Então... Fizeram bem. Sabe? Vamos lá, quando vocês chegam, logo de cara é o showcase? Ou vocês chegaram, ficaram alguns dias, depois o showcase, depois ficou mais alguns dias? A gente chegou, no dia seguinte foi o showcase, foi logo no começo. Então já deu pra fazer a lição de casa logo de cara, pra depois ficar o resto só curtindo. Foi isso. E aí, na época a gente era bem jovem também. Hoje a gente também gosta, mas na época a gente amava balada, né? Então lá tem muito, e é tudo de graça. A gente foi com dinheiro super contado, então a gente... Nossa, balada de graça.
Balada de graça diz assim, você paga o que consome. Você entra e paga o que consome, é isso. Só que na Coreia tem muito disso também, que mulher não paga nem o que consome, né? Chegando cedo, principalmente, né? Exato. No Brasil também tinha isso antigamente, eu acho, né? Não sei se ainda tem. Tudo faz muito tempo. Ultimamente. Não tá dando. Eu não sei o que é um ambiente desse faz mais de 15 anos. Então, mas acredito que antigamente também se chega... Eu lembro que eu fiz o intercâmbio no Canadá e lá também tinha uma coisa assim, mulheres não pagam até tal hora e homens não pagam até as 10. Só que as baladas começam tipo, depois da meia-noite. E no Canadá, no verão, 10 da noite, ainda tá claro. Lá o verão escurece super tarde. Então era uma experiência assim, nossa, a gente tá entrando numa bota, mas tá sol ainda, né? E a gente entrando lá, um monte de homens pobres aqui, pra se aproveitar disso, né? Na verdade, nem as meninas estavam chegando ainda. Era uma coisa assim. Mas eu acredito que... Acho que na Coreia, eu acompanho assim agora pelas séries e também meus pais moram lá, né? Então, a impressão que me passa hoje é que as pessoas tendem a ser mais difíceis. Eu quero... apesar de eu não ter nada, eu não quero parecer pobre, não quero parecer... São meio posers demais, né? Pra escolher onde vão. Eles levam muito em conta, né? Mas vocês tiveram essa imagem também dos coreanos? Porque uma coisa é você conhecer os idols. Séries já assistiu na época? Acho que em 2016? Eu gostava mais de filme, eu nunca fui muito fã de dorama. E os filmes são bem diferentes, né? Assim, das séries, né? Do tipo, são mais densos, mais escuros, mais pesados, né? Mas aí você chega lá e vê os coreanos, é diferente. É diferente. Só que na época, assim, tinha estrangeiro, mas não tinha tanto quanto hoje. Nossa, né? Então, assim... igual, ultimamente, eu acho que... a gente foi esse ano também, a gente tava lá em abril e maio, né? Então, a gente parece... A sensação que eu tenho, particularmente, é que os coreanos se acostumaram com os estrangeiros. Total. Então, quando a gente foi pela primeira vez, eu falava um coreano péssimo, pior do que hoje. Só que a gente sentia que o pessoal ainda tentava ajudar, sabe? Apontava umas coisas, etc. Nessa última vez que a gente foi... O pessoal era mais atencioso. Porque são estrangeiras, devem estar perdidas. Agora não, essa deve falar melhor que eu. Nossa, eles falando coreano, assim, direto. E eu entendi, assim, mas eu fiquei, gente... Como assim? Total. Então, acho que a Coreia também se acostumou a receber mais estrangeiros e não acha mais que é uma coisa que eles precisam de auxílio, enfim. Mas a primeira vez que a gente foi, nossa, o pessoal super ajudou a gente no metrô, via que a gente tava perdida, indicava o lugar, me ajudava a subir malas, sabe? Aquele senhor, aquela vez, a gente precisava de uma informação, acho que do Demon, alguma coisa assim. E ele parou a bicicleta dele, ele desceu da bicicleta, ele pegou a gente, levou a gente até o lugar e voltou sozinho pra pegar a bicicleta dele. Eu vou voltar a fazer aquela pergunta que fez logo no começo. Não dá saudades dessa época, quando eu era mais lixado? Particularmente dessa parte, eu acho que sim. Essa parte da gentileza, assim, tal, da atenção, eu acho que dá pra sentir falta. Porque a gente foi meio maltratada dessa vez que a gente chegou na Coreia. A gente tomou um baque, assim. Acho que, na verdade, foi a primeira vez que eu tive um choque cultural chegando na Coreia. Falei, gente, foi a primeira vez que vocês foram depois daquela viagem de 2016? Não. Pra mim foi a segunda vez... Terceira vez na Coreia, segunda vez depois. E você foi mais vezes, Carol? Eu fui. A gente foi em 2016 junto, 2017 junto de novo. Aí eu voltei em 2018 e aí agora esse ano. Entendi. De 2018 pra cá também parece que já mudou muito? Acho que mudou muito. E assim, como a gente trabalha com K-pop, essa é uma indústria que muda muito rápido. Sim. Então, ainda mais que a gente passou pela pandemia, então vários grupos que a gente conheceu lá deixaram de existir. E aí diretores que trabalhavam em uma empresa estão em outra, ou estão fora da área. Então, e assim, em pouquíssimo tempo, né? Foi 3 anos de diferença. Mudou muito. Então, nossos contatos, etc., foram mudando e saindo e entrando outras pessoas no lugar. Então a gente sempre tenta ir uma vez por ano, né? A gente sempre tentou, aí a pandemia veio, mas ano que vem a gente vai tentar voltar de novo. Porque é isso, a gente tem que estar sempre renovando os contatos. Tem que manter atualizado, tem que entender como é que tá funcionando a Coreia, pra gente poder levar as coisas também pras pessoas aqui no Brasil. Porque não tem jeito, o que as pessoas daqui consomem de Coreia é muito diferente do que tá rolando na Coreia, de fato, entendeu? Você diz é um delay ou a forma de consumir? A forma não é um delay, porque as coisas às vezes saem lá e saem aqui ao mesmo tempo. Principalmente Netflix, assim, saem os dois ao mesmo tempo. Mas às vezes não chega aqui. Mas igual, um grupo aqui é muito famoso. Por exemplo, o NCT Dream é muito famoso na Coreia.
Mas aqui no Brasil não tem a mesma fama que lá. Tipo, é diferente. Mas tem o contrário? Algum grupo que é muito famoso aqui, que talvez lá não seja tão famoso? Eu acho que no passado teve mais isso. O BTS era um desses casos, sim, não é? Desculpa falar, mas... Mas sim, o BTS era muito famoso aqui na América Latina e na Coreia não era conhecido. Mas foi uma estratégia. Ou foi... Acredito que, tipo, eles viram a oportunidade, eu acho. E falaram, pô, vamos por aqui. E você acha aí que eles conseguiram hitar lá também. Você acha que tem grupos que estão tentando replicar isso? Eu acho que não replicar exatamente na mesma fórmula do BTS, mas tem grupos que veem que, assim, hoje o K-pop é muito concorrido, né? A gente, quando eu fui em 2018, eu pude participar de uma gravação de um Music Bank e eu fui meio de staff de um grupo. Music Bank é tipo um Disque MTV, assim, dos grupos de K-pop. Festival de música, meu público assim. é um pouco velho, eu preciso ficar explicando mais ou menos, né? Eu não, mas meu público. Tá? A gente foi participar e, assim, eu fui com um grupo pequeno, que a gente trabalhou juntos, ficou amigos, etc. E eles não tinham staffs. Mas um grupo pequeno entra num Music Bank também? Então, é muito concorrido. Aí eles me falaram, eles têm um grupo no Kakao que tem, tipo, 80 empresas e todas as empresas tentam colocar os 80 empresas, tipo a Hybe, tipo a SM, tipo, não é que são 80 grupos de K-pop. Não, são 80 empresas com vários grupos. Exato. E aí, assim, às vezes tem grupos, tem tipo 60 grupos promovendo ao mesmo tempo. Só que no Music Bank entram 15 no máximo. Então, é super concorrido ter uma entrada num programa desses. Tem grupos que lançam música e não conseguem se promover. Então, é muito difícil, né? Tudo mudou demais, né? Porque antes, sei lá, uns 20 anos atrás, a galera ia nesse programa, os artistas, e eles promoviam, tipo, 2 meses. Então, todo final de semana eles estavam ali batendo carteira, literalmente. Agora, se o grupo consegue promover 1 mês seguido, é tipo... É muito, meu já, Deus, esse grupo fora da curva, incrível, né? Parabéns. E os grupos mais antigos, os artistas mais antigos, eles promovem, tipo, 1 semana, 2, 3 semanas no máximo por programa. Muito difícil. E hoje tem muito mais programa também, né? Porque antes era só MBC, KBS e SBS. Agora tem outros que são... A TV a cabo também? Exato. Tem online também. Então eles têm mais oportunidade e menos espaço. Então... Só que eu acho que tem muitos grupos que veem que, por mais que eles tentem, não vai virar do jeito que eles imaginam na Coreia. E aí tentam outros mercados, né? Tem, inclusive, agora... Não que mudou um pouco, mas... Digamos, nos inícios dos anos 2000 até 2010, assim... Muitos grupos iam pro Japão. Então, mesmo que eles fossem pequenos na Coreia... Eles tinham chance de ficar famosos no Japão. E tem alguns históricos assim... E aí, o Japão também, né, tem a cultura dele de idols, etc. Muito falando pra China também. Então, grupos que eram super populares na China e não eram tanto na Coreia. E aí, a China teve aquele ban, né, contra o K-pop. Então, eles começaram a enxergar a América Latina, né, como um mercado em potencial, bom, etc. Você acha que isso foi quando, mais ou menos? Eu acho que foi a partir de 2014, né, eu acho. Mais fortemente em 2014. Ah, foi antes, então, de ter o Korea In, por exemplo. Korea In. Forte, tá. assim. Esses grupos enxergando o Brasil como uma oportunidade. O Brasil, acho que demorou um pouco mais. Começou mais no México. Porque pro Brasil, da Coreia pro Brasil, são 26 horas, né? No mínimo, de viagem. E pro México são 13. Então... Ficou mais fácil o acesso. Mas vocês falam isso em relação a show presencial. É que eu tava imaginando o foco, eles agindo na internet, fazendo... Então, esse é o primeiro contato, né? Você alimentar o fã com conteúdo e tal. Só que o objetivo final é manter o grupo ativo. E precisa de dinheiro, né? Então, e o show só uma forma de arrecadar. Naquela época, não tinha muita coisa online para você comprar e arrecadar dinheiro para poder manter o grupo, etc., a empresa. Então, daí a galera pensava, pô, a gente tem que ir até lá. Isso é capaz de encher um show. Fazer encontro com fã meeting, fazer, tipo, alguma coisa que a gente possa ter contato com esse fã que tá acompanhando a gente online. Então, há pelo menos, sei lá, uns 5 anos, já tinha muito fã da América Latina acompanhando a cultura coreana. E os grupos começavam a perceber isso, porque as redes sociais começaram a crescer. Então, as pessoas apareciam comentando em outras línguas e eles começaram a tentar entender esse mercado que estava surgindo do outro lado do mundo. Entendi. E aí,
obviamente, assim, o Brasil, apesar de ser um país grande, é um país só que fala português. Aí, se você... Vamos fazer alguma coisa em espanhol, porque a gente vai atingir mais países. Exatamente. E a gente vê qual desses países está tendo mais repercussão. Exatamente. México, e vamos lá. O Brasil tem uma vantagem e um problema, ao mesmo tempo, muito grande, que é um país muito grande, muito populoso, e o pessoal é muito ativo nas redes sociais. Então, quando tinha votação de Billboard, de, sei lá, melhor do ano, artista mais relevante, mais bonito, não sei o quê, o pessoal no Twitter sempre se provava bastante, levantava hashtag, etc. Porém, financeiramente, ainda não é um país que impacta, que a opinião é levada. Porque, por exemplo, às vezes quando tem algum escândalo no K-pop, o pessoal fala, as fãs coreanas são muito chatas, etc. Eles não levam em consideração os fãs internacionais. Só que quando você vê financeiramente, são, na maioria das vezes, as fãs asiáticas, né? Não vou falar só coreanas, porque hoje tem... O Sudeste Asiático é bem participativo, China sempre foi, né? Mas que gastam muito e que compram muitos álbuns e que fazem bulk buying, né? Tipo, compram... 500 álbuns, uma fã só. Acontece muito isso. Que é pra literalmente dar o dinheiro. Exato. Era mais fácil só dar o Pix, né? Não precisava ficar produzindo as coisas. Eu penso a mesma coisa, mas aí o que acontece? A quantidade de álbuns vendidos vira matéria. E aí isso ajuda a impulsionar a popularidade do grupo. Pô, esse grupo aqui vendeu, sei lá, 1 milhão de álbuns em 2 minutos. Então elas também focam nisso, entendeu? É uma... Como é que fala? É uma trapaça, né? É quando a gente vê essas popularidades. Eu não sei quantos grupos ficaram em primeiro lugar, não sei quanto tempo em primeiro lugar, não sei o quê. Isso daí tudo... Por exemplo, na época que o Psy ficou em primeiro lugar no YouTube... Né, foi muito orgânico. Então, só que acho que as pessoas entenderam o quanto ele ter sido o vídeo em primeiro lugar no YouTube abriu portas para fazer muitas coisas. Né? E elas fazem streaming, elas... não vou falar roubam, mas, tipo, conseguem enganar o algoritmo, porque o YouTube tem um número que eles consideram view, né? E hoje elas fazem, tipo, stream party, que elas chamam, se unem pra ficar streamando o MV, pra passar Spotify de também. mas de milhares de visualizações. Elas têm os Spotify esquemas também delas, assim. faz bastante stream party no Mas Spotify. eu acho que as empresas de K-pop são muito inteligentes para ganhar dinheiro. Isso é óbvio já. Mas esse negócio de comprar muitos álbuns é porque ainda rola isso. Mas eles faziam assim, sei lá, vai lançar um álbum novo, vai ter um fansign, uma sessão de autógrafos para 100 fãs. Que tem que pegar o bilhete premiado no álbum. Então as meninas compravam muitos álbuns pra conseguir essa chance de ter a sessão de autógrafo. Então eles não vendiam a sessão, vendiam os álbuns. E aí é muito comum as pessoas comprarem muito. Hoje popularizou bastante os photocards, né? Mas acontece muito delas comprarem, tirarem o photocard e darem os álbuns, jogarem no lixo. Em 2016, 2017, a gente presenciou isso muito nitidamente. A gente passava perto dos lixos, assim, próximos das lojas e tinha, tipo, 30, 40 cópias do mesmo álbum, tudo jogado. No lixo. Tudo no lixo. Tipo, aí, pra piorar, de vez a pessoa só deixar lá pra alguém pegar e levar, elas literalmente rasgavam as páginas, cortavam o álbum pra ninguém usar aquele álbum, entendeu? Pra pessoa realmente ter que comprar. Exato. Arrancava o CD, quebrava o CD. É isso que você quis dizer que é a forma de consumo diferente do fã aqui e do fã lá? Com certeza. Porque aqui as meninas, elas têm muito preciosismo no que elas conseguem adquirir. Porque é muito caro. É difícil de chegar. Então a pessoa vai falar, pô, eu vou comprar um álbum do BTS. Pô, o álbum do BTS tá R$500. E aí ela vai comprar aquilo... Nossa, é minha conquista. Eu consegui ter esse álbum. E lá não. A menina compra 200 cópias num dia. Pega uma só pra ela e o resto ela joga tudo fora, queima. Eu acho que as fãs daqui também, elas querem ter as coisas. Porque é isso, não é fácil de encontrar. Igual o outro Gui acho que tem vendido alguns álbuns de K-pop, alguma coisa assim. O pessoal vê, fica, meu Deus, olha, tem aqui, não sei o quê. É difícil de ter aqui. Nunca achei pra vender em outro lugar. Na Coreia, elas consideram muito assim. Claro que lá a maioria das lojas contam como vendas. Então, se eu comprei um álbum dessa loja aqui, vai pra contagem do artista de vender um álbum a mais. Aqui no Brasil, a gente meio que compra onde encontrar. Então tem muitas fãs que, claro, consideram essa contagem, mas tem muitas que compram pelo Shopee ou compram de terceira, sabe? Segunda mão. Essas fãs da Coreia que compraram 50 mil álbuns, revende para as fãs daqui, então não conta um a mais. Então as fãs do Brasil é isso, elas querem, não do Brasil, né, mas internacionais no geral. Assim.
Elas querem ter, elas se importam em ter. Não que elas não se importem com as contagens do artista. Ou ajudar o artista. Importa, se importam, mas isso acaba só que ficando... tem esse plus, né? É, tipo, pra segunda... eu me importo, eu quero comprar num site ou num lugar que vai contar a venda, mas eu só posso comprar um. Então eu vou fazer o meu máximo pra conseguir esse um álbum. E aí ela vai amar esse álbum como se fosse a última coisa que ela conseguiu na vida, entendeu? Aqui na série que foi gravada Além do Guarda-Roupa, teve uma cena lá que me chamou a atenção, que é uma fã criticando outra fã por não estar usando um produto original. Né? É mais ou menos... Isso realmente é o que acontece? Não, existe esse tipo de pessoa, mas eu não acho que Qual é dos a dois prática você diz? principal. Quem critica? Quem critica, Tá. quem só Porque compra quem compra o fan-made, vamos falar assim, existe, é normal. Existe. E não é uma exclusividade do Brasil. Não. Na Coreia mesmo, quando Também. você vai lá em qualquer feirinha, você vê um monte de coisas lá de vários que com certeza não são com direitos autorais pagos, né? Mas eu acho que é uma realidade, sim. Vai ter aquela pessoa que, tipo, mas é porque eu comprei tudo do fulano original. Por que você não comprou o original? Você tem que apoiar o fulano, que absurdo. Só que a menina... Porque o fulano tá passando necessidade, tá muito difícil. A outra pessoa, às vezes, não tem cara. grana. Na cabeça dela, ela quer. Pô, eu queria ter o original. Mas eu vou mandar fazer esse meu card aqui, que é falso com a foto que eu gosto. Quem sabe um dia eu consigo comprar um card original que é R$200, entendeu? Mais ou menos esse pensamento. Mas acho que uma coisa que acontece muito internacionalmente, assim... Eu vou falar mais da América Latina, que é a vivência que a gente tem, né? Não é só o Brasil. Mas é das fãs... internacionais serem multifandom, que a gente chama. Sim. Então eu gosto muito do BTS, eu também amo Blackpink, eu também amo fulano, ciclano, etc. Na Coreia não é tão bem visto você ser multifandom. Então elas falam, não, eu sou só ARMY, que é o fã-clube do BTS. Eu sou só ARMY. Então elas gastam o tempo dela com streaming pelo BTS, compram as coisas do BTS, etc. Então rola muito, como eu falei em Music Bank, eles não vendem os ingressos, eles disponibilizam pro fã-clube. E aí entra o pessoal. E é igual estádio, cada um sentada de um lado, assim, de forma organizada. Meio juntas, assim. Mas se uma fã, eu tô lá, eu gosto de um monte de artista. Se uma fã descobre que eu não sou só fã do idol que eu ganhei o ingresso, você pode ser expulsa de lá. E acontece muito, com muita frequência. Você tem que se segurar pra não vibrar junto quando o outro artista... Existe um boicote, por exemplo? A gente tava nem aí, a gente gritou pra todo mundo. Elas até vibram junto, assim, mas se você falar, não, eu sou muito fã desse aqui também, elas ficam, pô, mas... Uma coisa é só curtir o show junto lá. Exato. Tá. Então, mas não tem um relacionamento sério com outros grupos. Eu acho que talvez... Se você Quando você é fã de uma agência, eu acho que elas passam um pouco de pano. Então, tipo, você é fã da YG, aí você é fã do Big Bang, você é fã do 21, do Winner. E do Winner. Ah, pô, beleza, ele é fã desse estilo, tananã. Você é fã da JYP. Não, eu amo Twice e eu amo ITZY. Ah, elas são irmãs, legal, não sei o quê. Mas se você é, tipo, muito fã do... Não pode ser do EXO e do Big Bang. Eu amo o EXO e eu amo o BTS. Putz, aí elas já vão falar. E vocês mas por quê? Não, e aí você entra num show desses, no Music Bank, que é tipo super contado os ingressos. Entra com os fãs do EXO lá, com o ingresso do fandom do EXO. E você tá com o chaveiro do Big Bang. Nossa, é uma coisa que você pode real apanhar das mais chiitas. Talvez não, uma cutucada, né? Não, cutucada. Uma cotovelada, uma bolsada de leve, mas, assim. Pô, a galera, as meninas que são acontece. muito de fanbase lá, tipo, dona de fanbase, de fandom e tal, elas são mais agressivas, assim. Elas vão com cadeira, vão com um negócio pra poder tirar foto, não sei o quê. Você vai tomar uma cotovelada se você estiver no meio da galera ali. Mas vamos lá, a gente tava falando que o BTS ele fez uma estratégia de tentar ganhar mais popularidade fora, para depois entrar na Coreia, para depois não entrar na Coreia, mas também para depois focar na Coreia, para depois pegar o mundo de uma vez. E as ARMYs, vocês estão me falando, os fãs coreanos, eles são um pouco mais clubistas, eles são... Então, existe, por exemplo, um reconhecimento das ARMYs coreanas de que o BTS ele também é grande assim hoje, porque teve muito um apoio das ARMYs não coreanas, devemos ser gratas a elas? Na questão de ser grata, eu acho que não, mas eu acredito que elas reconhecem sim, porque a gente vê muito movimento das fãs brasileiras
tipo, agradecendo as coreanas quando elas são reconhecidas aqui. Então, tipo, às vezes o BTS vem pra cá, e aí faz o show, e as meninas cantam muito, e os meninos saem felizes, não sei o quê. Então, você vai ver comentário das coreanas, nossa, obrigado, B-Army, por ter recebido o BTS tão bem. É muito facilmente você vê esse tipo de comentário das coreanas. E eu acho que mas eu não sei se esse sentimento de gratidão... Mas deveria ter. Mas eu acho que é de reconhecimento. Acho que mas tipo, isso, de parceria, reconhecimento, parceria tem, ela também com certeza. é igual eu, só que do outro lado do mundo. Eu acho que isso. rola assim. Não existe uma xenofobia entre fãs, por exemplo, do tipo, as fãs brasileiras não consomem produtos originais, não gastam tanto quanto a gente. Tem gente que fala. Tá, mas no final não dá pra generalizar na maioria. Não Sempre tem gente ruim no meio. Exato, eu concordo. Né? Sempre vai ter aquele que vai dar uma cutucada, mas no geral a galera é muito receptiva. Acho que em 2018, 2019, eu participei do Festival da Cultura Coreana, que é promovido aqui no Bom Retiro, vendendo chopp, né? Eu tinha um bar de cerveja artesanal, então meu foco era lá vender cervejas artesanais, tentar mostrar um pouco de cervejas diferentes, mas a gente levou o que a gente chama de pilsão da massa, aquela cerveja que ninguém vai achar estranho. E aí eu percebi, naquela época, as séries coreanas ainda não eram tão fortes, assim, já tinha um bom movimento, mas não a ponto de... Tá disponível facilmente, né? E de ser também, talvez, um produto para atrair para o Festival da Cultura. Então, a gente percebeu que o Festival da Cultura eram dois públicos bem diferentes. O público que gostava de K-pop e o público que veio pela gastronomia, gastronomia coreana. Porque naquela época tava naquele hype de ser uma comida... saudável. Não, diferente. Pra quem é muito gourmet, muito food, assim... Cara, você tem que experimentar comida coreana. Tipo, era uma coisa... Exato. Então, esses dois públicos são muito diferentes. Então... Obviamente eu vendi o shopping para esse público da gastronomia. Eu percebi que todo mundo que foi lá no festival por conta da comida já sabia o que era uma IPA, o que era uma Weiss, uma cerveja diferente, porque esse cara já é um perfil food. Tanto que a gente vendeu muito bem essas cervejas lá. E aí eu percebi que o pessoal de K-pop, assim, era tirando uma comida do bolso. E aí eu achava assim, pessoal novo, né, também. E aí que eu, conversando com a organização, não a organização quem tá lá, mas assim, quem tá vendendo comida, quem tá vendendo as coisas lá, falou assim, você não conhecia? São as K-pobre. Né? Era da forma preconceituosa que a gente se refere assim, gente, elas amam K-pop, eles amam K-pop, mas assim, eles não têm dinheiro, então para eles o importante é um show desse grátis assim pra galera, é muito importante, eles vão ficar aqui cantar, dançar tudo, né? Mas não vão gastar R$1 na feira. Quem vai pagar a feira é essa pessoa que vem comer comida coreana. Era como se enxergava naquela época. Mas acho que tá mudando um pouco essa chave, né? Principalmente vocês que trabalham criando conteúdo. É difícil monetizar com o público brasileiro em cima do K-pop? Eu acho que mudou bastante. Assim, eu também acho que alguns anos atrás talvez o principal é que a galera também envelheceu um pouco, né? Então o pessoal começou a ter o universitário não tem dinheiro. Não tem, a galera agora começou a ter o próprio dinheiro. Tá. E boa parte continua consumindo K-pop, né? Mas o pessoal mais jovem ainda, uma boa parcela ainda não tem muita grana para poder investir. Ou quando tem, é muito específico. Tipo, não vou pagar esse ingresso aqui disso, porque eu quero comprar esse photocard aqui. Ou então, não vou gastar com nenhum desses álbuns, porque o fulano um dia vai vir e eu preciso ir no show do fulano. Então a pessoa, por mais que venha dinheiro, ela vai tentar direcionar o valor dela, assim, pro que ela julgasse mais importante, assim, e tal. Então é difícil monetizar K-pop. Assim, foi o que ela falou, envelheceu bastante o público, então... E como aumentou muito o público, então a gente tem vários estilos, né? Vários nichos, digamos, dentro já do nicho do K-pop. E agora veio bastante gente com K-dramas, etc. Então, que tem interesse em viagem pra Coreia, que tem condições de bancar uma viagem. É o pessoal mais velho também, né? Então, acho que rolou muito, assim. Só que o Brasil, comparado aos outros países da América Latina, é o país mais pobre, né? Então, assim, às vezes tem bem show dentro da América Latina? Os fãs de K-pop. Os fãs de K-pop. Comparado, assim, o pessoal fala, nossa, que absurdo o ingresso desse show, etc. Mas se você for comparar o ingresso desse show, converter em dólar, tudo em dólar, o Brasil é o país com o ingresso mais barato de show. E que tem um custo relativamente mais alto de trazer o artista de lá pra cá, sabe? Então, eu acho que essa é uma dificuldade, acho que a gente pode dizer, de também trazer muitos artistas pra cá. Porque, assim, agora, esse último ano, né, 2023, vieram muitos artistas.
E antes o pessoal ia em qualquer show porque gostava de K-pop, queria aproveitar esse tempo de ver um artista legal e etc. Hoje o pessoal já escolhe qual show que ele pode ir, que ele vai ter condição de pagar para ir, né? Então, mesmo assim, o ingresso sendo mais barato comparado a qualquer outro ingresso do mesmo artista pelo mundo, ainda o Brasil tem essa dificuldade de... Mas vocês têm uma ideia, se, por exemplo, é muito mais caro ir no show da Twice do que no show do... Não tô querendo comparar artistas, tá? Mas, por exemplo, de uma Taylor Swift, por exemplo, ou é a mesma faixa de preço? É quase o mesmo preço. É quase o mesmo preço, quase o mesmo tá. preço. E a impressão que me passa, daí vocês podem me corrigir se eu tô errado, é que quem é muito grande vai encher um estádio de futebol com ingresso caro, mas quem é um pouquinho menos famoso não vai encher nenhuma casa pequena. É mais ou menos isso. Aí o que acontece é isso. Às vezes o artista tá na metade do caminho. Ele não é nem aquele que vai encher o estádio, mas uma casa pequena também não comporta ele mais. E aí tem essa dificuldade, porque ele vai ser ligeiramente mais caro do que um artista que vai encher uma casa de show pequena, mas as contas não vão fechar. É um limbo, exato. Porque daí o ingresso não pode ser muito alto, porque daí o fã dele não vai conseguir pagar. Mas se o preço não for condizente ao custo de trazer essa pessoa, aí talvez a produção não vai conseguir trazer essa pessoa, entendeu? Hoje o show de K-pop para as produtoras de show, né, é meio que uma aposta mesmo. Porque às vezes com o mesmo cachê de um artista de K-pop, ele consegue trazer um outro artista de pop ou de rock que é garantia de sucesso. Então, assim, ainda... Por isso que a gente tem poucos shows em estádio e que ainda tá caminhando para ver como é que vai ser e etc. E assim, com certeza as empresas notaram que o Brasil é um grande mercado e que tem bastante fãs em potencial. Mas, geralmente, quando eles vão fazer o planejamento deles e tem um outro artista famoso no caminho, eles acabam pendendo para um artista mais popular, digamos, fora da bolha do K-pop. E... A gente fala aposta, mas não é... Investimento, uma aposta, é um investimento. Né? É porque, tipo, vamos ver o que dá. Muitos fãs acabam vendo esse negócio da aposta como, tipo, esse show aqui é um teste. Mas ninguém vai fazer teste com milhões, entendeu? Então é meio que assim, vamos apostar nessa oportunidade. É mais ou menos nesse pensamento, assim. Tipo, é certo, né? Mas e eu acho que, assim, se vier um retorno financeiro por conta de ingressos, ótimo. Era esse o objetivo principal. Mas se foi uma oportunidade para aproximar o fã, para criar um vínculo maior, para que numa próxima oportunidade fique grande realmente o show, faz parte do trabalho, né? Trabalhar com coreano é difícil, né? Porque você precisa ganhar muita confiança dele. Então, às vezes, a empresa trazendo um artista e dando certo, aí os outros já vão pensar, deu certo aqui. Igual a questão do JYP. Primeiro vai vir o Twice, aí já, beleza, foi legal. Agora eles já anunciaram que a Live Nation vai fazer todos os shows de artistas da JYP fora da Coreia, da Ásia. Então é meio isso, tipo, é ganhar confiança também de lá. Tá, mas eles não estão entendendo que uma coisa é Twice, outra coisa são os outros grupos do JYP, por exemplo. É que JYP é bastante famoso, né? Os grupos da JYP. Então, eles vão entender que, tipo, cada grupo vai ter uma quantidade X de público e o ingresso vai ser um pouco mais, um pouco menos. Qual que é o atual grupo masculino de JYP? É o Stray Kids. Tá, esse realmente encheria um estádio? Hoje é um dos mais famosos da JYP, eu acredito que sim. Tá. Vamos lá, 2011 foi quando você começou a pensar por causa da faculdade. E, Carol, quando que você começou a ter esse contato, mais ou menos? Eu queria que vocês falassem qual que foi a porta de entrada, qual que foi a primeira amostra grátis que vocês tiveram para pegar esse vício depois, né? Eu sou mestiça, né? Parte da minha família, do meu pai, é japonesa. Então, eu sempre, desde pequena, convivi com bastante cultura japonesa, etc. E aí, foi em 2007, eu fiquei muito viciada em Donban Shinki. Tá. E aí, nossa, eu achava eles lindos, maravilhosos. Eles cantavam muito em japonês. Você conheceu primeiras músicas eles cantando em japonês. Só que eu não sabia que eles não eram japoneses. E aí depois eu fui descobrindo. E aí, Donban Shinki, na época a Yunha tava bem famosa também, que ela tinha cantado uma abertura de um anime bem famoso. E eu fiquei, nossa, eu amei essa música, etc. E aí eu fui conhecendo esse outro lado que era o K-pop. Né? Então, acho que o Donban Shinki foi a primeira. E aí depois eu comecei a assistir bastante drama também, né? Acho que um dos meus primeiros coreanos foi
Coffee Prince, eu acho. Por onde? Pelos DVDs piratas, internet? Tudo pela internet. Tudo pela internet. Tudo download. E eu já assistia dorama japonês, né? Então... Tinha um tiozinho na Liberdade que você subia uma escada. Que vendia os DVDs. Esse comércio eu conheço. Ele ficava assim, Natura Dorama. A gente dorama. E aí foi muito disso, assim. E aí você comprava uns 3 DVDs, né? Pra eu conseguir completar uma série completa. Nossa, sim. Mas começou por isso. E aí eu fiquei bastante viciada, assim, porque eu acho que... E essas primeiras séries coreanas que você pegava nos DVDs da Liberdade, elas vinham dubladas em japonês? Elas vinham em coreano com legenda em português. Mas, aconteceu de você pegar uma série achando que era uma série japonesa e de repente eles não estão falando japonês? Acho que não, porque eu já assistia muito dorama japonês. E aí eu comecei a gostar de K-pop, né, do Manshinki e tal. Então, quando eu entrei na cultura coreana, na parte de K-drama, eu já sabia diferenciar. Tá. Então, acho que isso aí nunca aconteceu. E já acontecia dos idols também começarem a fazer as suas séries também como atores? Já. Isso daí desde aquela época já tinha. Já tinha. Tá. Muita gente debuta como idol de K-pop com a mente, tipo, pô, um dia eu vou poder ser ator. Sim. Porque ator na Coreia ainda é muitíssimo relevante, né? Tem com mais... o público geral. Com até mesmo dentro da Coreia, o K-pop é muito nichado. Tipo, não é igual um cantor de trote muito famoso que a Coreia inteira começa a ouvir ele. Ou algum cantor de ballad que fica famoso na Coreia inteira. Então o K-pop é muito assim, aquele grupo lá, tá? Se você não são os principais grupos, você não vai ser tão conhecido pela grande massa. Até lá o artista precisa furar a bolha do nicho do K-pop e atingir o público geral. Que eu acho que é o caso ali do Big Bang, do Twice. E pra você, Nayara, como que chegou? Eu sempre fui muito viciada em conhecer outras culturas. Então, tipo, já tive minha fase Egito, já tive minha fase Alemanha, já tive minha fase Japão. Eu era muito, muito, muito fã de anime, de mangá e tal, de música japonesa, J-rock. Nossa, eu era apaixonada em J-rock, muito louca por visual kei. E aí eu gostava muito também de filme japonês. E, enfim, anime e tal. E aí tinha alguns atores que eu gostava muito. E eu ficava, nossa, deixa eu ver qual é o ranking que as pessoas colocam no YouTube. Isso em 2007. Qual o ranking que as pessoas colocam no YouTube esse ator aqui como mais bonito, ou como melhor ator, ou como mais famoso. E aí eu ficava assistindo vários vídeos na internet. Tipo, top Japanese actors, aqueles vídeos tipo, assim. Top Asian actors. Top Asian artists. Entendi. Aí eu, beleza, vou ver. Aí tava, tipo, os meus favoritos. E acima dos meus favoritos sempre tava um fulano, tipo, Big Bang. Aí eu, que é Big Bang? Pelo amor de Deus. Que nome brega, né? Aí, Jungkook. O Jungkook... Com 15 anos, né? Com 15 anos. O Jungkook, aquele muito fortão. Sei, o Kim Jong-un, sei, do Running Man. Isso. Aí eu falo, nossa, que esse cara? Voz de mosquito. Pra que esse tanto de músculo? Que esse cara, não sei o quê. Aí Dom Manchinki também. Aí eu fiquei meio assim e meio que ignorava. Começou com hate, então. Começou com hate, Tá. Literalmente. Antes disso, tinham me mostrado o vídeo do Wonder Girls. Elas tinham acabado de lançar Tell Me. Eu assisti e falei, pô, da hora, né? Não sei o quê. Mas nunca mais voltei nisso. Lá no começo de 2007. E isso foi mais por volta de 2008, assim, que eu comecei a procurar esses vídeos no YouTube, né? E aí, sei lá o que aconteceu. Em determinado momento, eu vi uma música X do Manchinki. Aí eu falei, essa música, mais ou menos, não é muito boa. Deixa eu ver outra. Aí, cliquei noutra. Falei, essa aqui é melhor. Aí eu ouvi, acho que Lies, ou foi Haru Haru do Big Bang. Eu falei, o que é isso aqui? Aí o negócio começou a mudar de figura, né? Eu falei assim, pô, esse aqui é diferente, né? E aí eu ouvi... Triangle e Raising Sun do Dom Manchinki. Isso foi tudo, sei lá, numa tarde. Tá. Aí eu ouvi Triangle e Raising Sun e era muito J-rock. Eu falei, cara, isso aqui eu gosto. E aí foi aí que eu comecei a entrar de cabeça mesmo. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás. Aí fui entendendo como é que funcionava o K-pop. Fui entendendo que, tipo, tinha muito artista coreano no Japão. Aí eu, pô, a Yunha, caramba, eu amo essa música do Bleach. Eu era muito viciado também. Nossa, isso aqui é muito legal e tal. Aí fui mudando a figura. Aí tudo isso fui alimentando. Tudo isso é pré-sai. Pré-sai. Acho que sai foi em 2012, né? Acho. 2012. E foi um choque quando vocês vê de repente as pessoas assim falando que a repercussão, a popularidade do Psy. Foi muito louco. E isso viraram sinônimo de K-pop, por exemplo. O Psy sempre foi essa pessoa. Ele lançou um clipe, acho que foi em julho, alguma coisa assim. E a gente assistiu, eu assisti, meus amigos falaram assim, cara, essa aqui do Psy é muito boa.
incrível, ele arrasou de novo, ele só manda bem. Esse tiozinho é bom. E aí teve alguns milhões de views, milhares de views, assim, meio tranquilo, né? Ok. E aí, acho que uns 6 meses depois, o negócio começou a viralizar no YouTube de um jeito que eu falei, bem, o que tá acontecendo? Tipo, a gente já conhecia a música não era inédita, mas não era nova. E aí começou a viralizar muito, muito, muito. E o pessoal começou a usar pra fazer flash mob, essas coisas na época que eram muito, muito famosas. Verdade. Eu acho que foi aí que virou a chave, assim, pro Psy, né, especificamente. Mas pra vocês, assim, do tipo, era uma coisa assim, gente, isso aqui é legal, mas vocês não conhecem o que é o K-pop de verdade. Eu também acho. Eu pensava isso. Qual foi o sentimento? Também. Porque, na verdade, acho que o Psy viralizou até muito. na Coreia, o Psy, ele é meio fora da curva, assim, com o estilo de música que ele faz. Mas é porque, tipo, eu acho que viralizou porque ele é muito engraçado. Muito. Ele é muito longe da imagem de K-pop. Exato, né? exato. Ele tem esse jeito cômico, autêntico dele, ele é cômico e tal. Dá pra Eu falar acho que que é conquistou. É K-pop, eu acho que é K-pop. É K-pop. Mas é meio diferente da imagem idol. É isso. Tá. Eu acho que ele é K-pop, um artista de K-pop, mas eu não acho que ele é um idol de K-pop. Segura esse raciocínio. Você acha que dá pra fazer esse mesmo raciocínio com Round 6 e os dramas? Eu acho que sim. Porque as pessoas têm umas imagens de que os grupos de K-pop são aquele padrão. As pessoas têm a imagem que os dramas, doramas, os K-dramas têm um padrão. Mas aí chega um Round 6 que é totalmente além, mas é o que conquistou o mundo. E aí eu fico... Assim, muitas pessoas conheceram primeiro o Round 6 e depois os dramas, né? Mas eu sempre brinco de forma genérica, preconceituosa, ofensiva, feia, assim, né? Que a dorameira não vai considerar o Round 6 um drama. Não, também acho que não. Também acho que não. É porque até mesmo dentro dos dramas e tal, tem vertentes, assim, sempre teve, né? E eu acho que a dorameira, né, ela é muito mais ligada com coisa de romance e gosta de ver aquele estilo mais 15 na Coreia, que é tipo o romance mais lento. É a nossa novela das 6 aqui no Brasil. Isso. Eu acho que esse estilo de dramaturgia pega muito, porque aqui no Brasil a gente tá acostumado com esse estilo de dramaturgia. Não lento desse jeito, mas mais pegado por romance, não sei o quê. Até que, na verdade, as últimas novelas da 9, da Globo, elas começaram a ficar um pouco mais explícitas, um pouco mais violentas. E acho que talvez as séries pegar esse lugar do tipo, essa saudade dessas séries mais chocolate com pimenta, por exemplo, entendeu, né? Total, eu concordo super. Então, a definição correta, assim, quando teve aquela grande polêmica na ABL lá, da palavra dorama, por exemplo, eu juro que, assim, eu não quero ficar convencendo a senhora dorameira o que é dorama, o que é K-drama. Não é essa a minha briga, a minha batalha. Mas, assim, eu achei que seria uma definição muito mais justa na BR, seria botasse assim, dorama, séries românticas asiáticas de final feliz. Porque é como o uso da palavra está sendo, porque vai sair nova temporada de Round 6, vai sair um The Glory, assim. Ninguém vai falar que saiu um dorama de Round 6. A própria Netflix, que é o Instagram da Netflix, é um dos principais responsáveis pelo uso da palavra dorama, porque eles colocam muito lá a palavra dorama, é direito deles, não tem problema nenhum. Mas eles não colocam, por exemplo, um Round 6 que é um dorama. Eles não falaram em nenhum momento que saiu um reality baseado no dorama Round 6, por exemplo. Aí virou uma série. Na época mesmo do Round 6 rolou muito essa conversa. Tipo, isso é dorama ou não é? E aí a dorama dava assim, gente, isso aí não é dorama. Você não sabe o que é um verdadeiro dorama pousando no amor, por exemplo, né? Foi meio nessa vibe mesmo, mas no geral é tudo K-drama, né? É que eu acho que o Round 6 especificamente tem um formato mais parecido com séries americanas. Não só em relação a romance, etc. Mas acho que o storytelling é bem cara de série americana. Assim. Inclusive, o diretor deu uma entrevista que parece que ele tem esse roteiro do Round 6 há anos e que foi negado algumas vezes, porque é isso que ele falou, a Coreia não estava pronta para esse tipo de série, de criação que ele queria fazer, né? E aí agora, com certeza, foi um sucesso e deu tudo certo. Mas eu acho que tem uma pegada bastante... Na minha opinião... talvez um pouco controversa, mas se os atores falassem inglês, a galera não ia diferenciar tanto de um dorama, de um formato asiático, coreano especificamente, e de uma série americana. Eu acho que não é só... Você não acha que tem aquele exagero, entre aspas, naquele sofrimento do cara se sentir em dívida com a mãe, do cara estar todo quebrado e da menina se matar na bolinha de gude, deixar ultrapassar? Isso daí já seria uma característica das séries coreanas? Eu sinto um pouco.
como se fosse um símbolo, assim. Temos um quê de Coreia aqui nessas coisas? Se fosse tirado um pouco, se deixasse todo mundo um pouco mais egoísta, todas as pessoas, e tirasse os símbolos de Coreia... Aí seria Tarantino. Tira as brincadeiras que são coreanas, tira as referências à Coreia do Sul, as referências à Coreia do Norte, tira todas essas coisas e coloca todo mundo um pouco mais egoísta. É americano. Mas acho que esse pouco mais egoísta, ou talvez, vamos dizer assim, pouco mais humanizado, que eu acho que é o que talvez as pessoas... É difícil você ter um vilão de uma série coreana que você realmente odeia, você acha que realmente é um vilão mesmo, né? É tudo meio nas áreas. É meio justificável, né? Algumas coisas. Verdade. Mas entrando de novo nesse mesmo raciocínio, então, Duna, as pessoas consideram dorama, por exemplo? Duna? Eu acho que sim. Duna teve muita crítica, não teve, em relação... Porque é bem diferente do romance que as pessoas esperam, né? E até mais você pega o diretor do Pousando no Amor, e você pega a Suzy, e ainda faz uma série dessas, as pessoas devem... Pra quem não assistiu, né, dá pra gente falar que é um pouco diferente das séries coreanas tradicionais, porque é uma protagonista que fuma, já mais segura de si e insegura ao mesmo tempo, mas que eu já mais aberta. Eu acho que Duna flertou um pouco com o cinema coreano, assim, com o estilo do cinema coreano. De alguma forma. E que na Coreia as pessoas estão acostumadas, porque é o cinema coreano, mas que aqui no Brasil talvez a senhora dorameira não tava... Chocou um pouco, né? Chocou, talvez, né? Porque eu achei que ela tomou críticas injustas justamente por conta disso. Ela me entregou o que você estava esperando. Exatamente. E aí o final, talvez daquele jeito meio... E aí, o que aconteceu? Deixa as pessoas... As pessoas querem final do casamento, né? Quero certeza do que teve um final feliz. Exato. Mas eu acho que a gente tem alguns históricos de outros dramas que falam desse lado obscuro do K-pop, né? Essa parte de backstage e etc. E geralmente a pessoa provoca um pouco de inquietação, assim, do pessoal. Porque por mais que tenham vários históricos, enfim, o pessoal não entende muito como que é um backstage de K-pop, assim. Por mais que eles falam, nossa, elas mal comem, nossa, treinam 18 horas por dia, não sei o que lá. Uma coisa é você saber, outra coisa é você ver como que as pessoas ficam impactadas por isso, né? E a Duna, ela fica com vários traumas, né? Enfim, ela tem um stalker, etc. Então, eu acho que é uma coisa que quebra um pouco a imagem perfeita dos idols quebra felizes. O filtro rosa. Exato. Tá mostrando a cozinha do restaurante. Exato. Mais ou menos. Exato. Você tá vendo o prato lá, mas você não sabe que a guerra tá no restaurante pra chegar esse prato. Exatamente. Inclusive, acho que quando eu gostava mais de K-pop no começo, eu amava K-pop, eu ouvia muito, e era o meu dia inteiro, eu via todos os clipes. Eu nunca fui de dançar nem nada, mas eu sabia tudo. E depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu perdi um pouco essa paixão calorosa. Eu ainda gosto muito, eu ainda ouço bastante. Eu gosto mais das músicas antigas, mas eu ouço o que tem de novo pra saber o que tá acontecendo. Mas eu perdi esse fervor, assim, sabe? Depois de ver muitas coisas, eu acho. A ignorância é uma bênção. Né? Em partes. É aquela coisa. É uma bênção. Quando eu gravo no KeoPoCast, tem um quadro chamado Apresentando, onde eu gravo com pessoas da comunidade que não é objetivo, mas que acabam tendo algum trabalho diferente, assim. Nunca é pelo trabalho que eu chamo a pessoa pra conversar, mas assim, ela tem uma história legal pra contar. E vira e mexe, a gente conversa com muitas pessoas que tinham um trabalho mais padrão, começou a ter um hobby, gostou muito desse hobby, esse hobby acaba virando um trabalho. Aí a gente fala assim, né? Tem aquele ditado, ache uma coisa que você ame, trabalhe com uma coisa que você ame, que você nunca mais trabalhará gostar da sua vida. Mas na verdade, a verdade é trabalhe com alguma coisa que você ame e nunca mais ame nada nessa vida, né? É mais ou menos por aí. Eu acho que pra mim é um pouco assim. Também. Tipo, eu ainda sou muito fã de K-pop, eu gosto muito. Porque eu gosto do estilo musical e tal. Eu gosto dos clipes, gosto muito dos clipes. Mas o meu medo é um dia eu ter que trabalhar com o meu artista favorito. E descobrir que ele é 0% do que ele mostra. Acontece bastante. Então eu já vou com o pensamento de... Pô, esse é um ser humano, como todo ser humano. Ele tá num dia ruim. Todo artista que eu vou trabalhar, eu já vou assim. Então não vou esperar nada de ninguém. Tipo, zerada, assim, zero expectativas. Então, é ok. Mas com o meu artista favorito, eu fico...
putz, tomara que eu nunca trabalhe com ele. Porque já teve essa decepção de vir aqui o artista e não ser tão fácil, uma pessoa tão fácil de lidar. Eu não chamo de decepção, porque é igual eu falei, eu realmente não espero nada de ninguém. Tá. De verdade. Você já foi com expectativa baixa. Enfim. E aí a gente vai conhecendo, é como se fosse do zero. Pô, não, vou fingir, nunca ouvi esse artista, nunca vi nada sobre. Essa parte obscura não vamos passar, não vamos ser um Léo Dias do K-pop. É que a gente já viu mas nunca aconteceu nada assim também. Tipo, bafônico, nunca polêmico. trabalhei com ninguém que eu gostasse, assim, eu amo esse artista e etc. Então, acho que isso é uma coisa muito boa. Mas a gente vê que... Não que seja uma decepção nem nada, porque as pessoas também estão trabalhando do mesmo jeito que a gente tá, né? Mas da gente ver como é ensaiado algumas coisas, sabe? E, enfim, como... Porque é isso, é um emprego, gente. E as pessoas fazem o que tem que fazer. E aí, se tiver que chorar, vão chorar. Se tiver que rir, vão rir. Tá. Se estiverem doentes, passando mal, e tiver que subir num palco, elas vão fazer. Subir. Sabe? Então, não é só assim, ele é um artista muito bom e uma pessoa lixo. Não é essa a questão. É de realmente você ver como que é mesmo, sabe? No backstage. E de... dificuldades que eles têm também. A gente sobe zerada, sabe? Mas o contrário já aconteceu? Do tipo assim, a gente foi lá esperar o show, não esperava nada da pessoa. O show nem é realmente nada demais, é só mais um grupo de K-pop. Mas eles são muito fofos, eles são muito simpáticos. Eu virei fã deles só por causa da pessoa. Já. Quem, por exemplo? Pode falar? O Benji? Pô, foi uma boa surpresa. Porque, assim... Benji é um grupo, é uma pessoa? O Benji, ele é parte do B.I.D. O B.I.D. ainda existe, mas ele já deixou o grupo. Ele é Gyopo também. Ele é Gyopo. E assim, eu gostava do B.I.D., conhecia as músicas, mas eu não conhecia os caras. E aí, quando eles vieram, a Carol trabalhou com eles e tal. Eu trabalhei em algumas coisas ali, mas mais relacionada à Coreia. E ela mais relacionada à produção. E aí, a gente conheceu os caras e tal. E o Benji foi uma pessoa muito incrível no meio da produção. Assim, uma pessoa de suporte mesmo. Pro grupo, pra produção, pro pessoal brasileiro que tava trabalhando. Então, eu achei que foi uma surpresa muito boa, assim. E é fora da curva, nesse sentido, em relação a isso? Eu achei fora da curva porque o artista, ele é o artista, ele tá ali, entendeu? Então, muito dificilmente ele vai atuar fora do trabalho dele, entendeu? Responsabilidades, assim, dentro de uma produção. Então, geralmente, você não tudo muito determinado, entendeu? Você fala com o manager, e aí o manager pergunta pro artista e volta, sabe? Esse é o processo. Tem uma barreira. Normal. E, inclusive, eu acho que é melhor assim, sabe? Mas ele era muito, não, vem aqui, não sei o quê. E até hoje, assim, faz um tempo... Mas a gente conversou depois da turnê, a gente se encontrou na Coreia, sabe? Porque ele é uma pessoa muito aberta e que gosta de fazer as coisas. Ele gosta muito dessa área da música. Então, tipo, você vê que ele é uma pessoa que tem, assim, um brilho no olho pelas coisas, pelas pessoas. Então, eu achei que ele foi meio fora da curva. Mas assim, foi o que eu consegui lembrar agora. Ele só se apresenta, essa é a obrigação dele, e se apresentar. Então, tudo, ou a produção deles, ou a nossa, acaba fazendo por ele. Check-in no aeroporto. É a gente. Carregar mala é a gente. Porque vocês, além do portal, vocês também estão com essa produção, ajudando na produção dos eventos, dos shows. Acontece assim. A Coreia, a gente tem o portal, que é a revista Coreia. Aí a gente tem A Coreia é a empresa e tem o organograma. Assim. Tá. A gente tem uma assessoria de imprensa para artistas asiáticos. Antes eram só coreanos, mas a gente tem com um cliente japonês bem forte, já faz Então eles querem soltar um release no Brasil, vocês que vão soltar esse release. E aí vocês soltam na América Latina esse release. Isso. E arranjar entrevistas, etc. Não só para artistas que estão lá e querem ficar famosos aqui, querem ter mais fãs, quanto para eventos aqui também. Então, por exemplo, o NCT Dream no The Noite, no SBT, foi a gente que intermediou, etc. E aí a gente tem a parte de produção de shows também que a gente ajuda. Então a gente meio que faz tudo por dinheiro. Pagando com o problema, Mas o né? que a gente não faz é vender produto. Porque a gente tem uma dificuldade. Uma lei nossa de que ter estoque é muito difícil de gerir. Então a gente gosta mais dessa área de coisas não palpáveis. Então, serviço, release, serviço, release, show, não sei o quê. E aí tem essa parte, então, de ajudar na produção de shows. E é por isso que vocês acham que é importante ir pra Coreia, manter esse relacionamento, porque você não sabe quando que vai trocar o diretor, o artista. Exato. Então tem que estar lá sempre se mostrando assim, eu tô aqui, não estou longe. Exatamente. Entendeu? Se é longe, deixa que eu venho. Exatamente. Ah, que legal. Você estava falando assim do... Espero que eu nunca
Encontre meu artista, espero. Tom Baixingui já veio pro Brasil? O Junsu já veio. Eu não fui. Ele veio uma vez. Mas é por causa disso? Também. Não, mas a parte principal é porque... O que acontece? Eu sabia que ele ia vir. Eu estava sentindo. Eu sentia alguma coisa. Eu era muito do, tipo, intro, assim, sabe? Então eu sabia o que as coreanas estavam falando. Eu sabia tudo. E aí eu falei assim, pô, o Junsu vai vir pro Brasil. E eu avisei todo mundo. Falei, gente, o Junsu vai vir pro Brasil, tá? O Junsu vai vir pro Brasil. Aí eu pensei, pô... Me segurem. Vou começar a guardar dinheiro, que eu acho que em 6 meses ele tá aí. E foi dito e feito. Em 7, 8 meses ele chegou no Brasil. E aí, na época, a gente estava lançando a versão impressa da revista. A primeira. E todo o investimento financeiro veio, tipo, do meu salário que eu ganhava. Eu colocava tudo na revista. Esse primeiro investimento, né? E aí, eu tinha 2 opções. Ou eu ia ver o Junsu, ou eu pagava a impressão. Aí eu falei, vou pagar a impressão. Não vou ver o Junsu. Sacrifício. Aí eu não vi. Aí eu pensei, pô, um dia ele volta. E aí, eles voltaram em... Inclusive, outro motivo da Coreia ter nascido foi que eu pensei, pô, eu posso fazer uma revista, aí eu vou ser imprensa e eu vou no show, não vou precisar pagar ingresso. Pensei isso lá, bem jovenzinha, com 16, 17 anos. Aí, mas aí, enfim, não foi isso, né? Não foi assim que aconteceu as coisas. E aí, logo depois, ele voltou pra Coreia e aí veio o JYJ, que era o grupo dele, né? Que era parte do TVXQ. Isso. E aí vieram os 3 pra América Latina. Aí eu falei, pô, eu vou pro Peru? Eu vou pra qualquer um desses países. E eu não fui. E aí depois veio o Dom Baixingui. E eu, com os 2, né? Os 2 integrantes, fizeram show no Chile. E eu acho que México também. E eu não fui de novo. Aí eu falei, tá bom. E toda vez que eu vou pra Coreia, eles estão no Japão. Eles nunca estão na Coreia. Tá. Então, eu nunca vi. Por coincidência, né? Você que não quer que caia essa máscara dos caras. Porque depois de um tempo, eu também parei de ser tão dentro do fandom. Tipo, eu acompanho tudo que eles fazem. Mas eu não converso mais com as fãs de lá. Então, eu perdi contato mesmo. E aí, tipo, focada mais em trabalho e tal. Tipo, outras prioridades na vida, né? E aí, eu meio que deixei pra lá, assim. Isso aconteceu um dia. Mas ainda não chegou aquela virada de chave de que o Big Bang é o maior grupo de K-pop de todos os tempos pra vocês? Não. Qual o maior grupo de K-pop e por que é o Big Bang? Não, quando chegar essa chave, então a gente conversa de novo. Tô brincando. É porque eu sou aqueles cara velho que... O Big Bang é novo pra mim, tá? Se eu fosse gostar de K-pop, eu tinha que falar assim... Não, o melhor grupo foi... Shoyopil, é o maior. Não, eu tinha que falar... A minha briga talvez ou só foi o único na época, mas depois era o H.O.T. e o Chaiki, por exemplo, né? Mas nessa época a gente negava que gostava de K-pop. Tinha. Eu não sou um hater, né? Mas os grupos da SM, no geral, não me desce também, né? E eu fiquei muito YG, eu acho, né? Você tem vibe eu acho que combina mesmo. Acho que tá certo. Eu sou muito SM. Tipo, eu amo todos. Minha esposa do primeiro até o Rise, que debutou tem 3 meses. Eu amo todos eles. É engraçado como que as pessoas tendem a achar grupos de K-pop tudo igual, mas que você consegue enxergar uma identidade, né, dos grupos, com certeza, de acordo com os grupos, né? Eu acho que essa é a pegada do K-pop, assim, porque você vai encontrar alguém que vai te agradar. É verdade. Tanto no estilo musical, quanto no visual, de aparência de você achar bonito, bonita, e de jeito de se vestir, sabe? E você pode até perceber personalidade, né? Tipo, isso também. Me identifico com o jeito que tal essa pessoa é. E eu acho que o K-pop traz muito disso do fã se vestir de um jeito parecido, se maquiar de um jeito parecido, sabe? Porque gostou, porque achou bonito. Então não fica só na música, né? A pessoa leva meio que pra vida, assim. É lifestyle mesmo. Mas eu acho que eu comecei a perceber muito essa virada de chave quando surgiu na Coreia aquele programa K-Pop Star. Que eram os programas de audição de... E aí o jurado era simplesmente o JYP, o YG e a POA no começo, né? Que representando as 3 empresas. Aí que eu fiquei muito nítido, assim, eu acho o JYP o melhor jurado, assim, né? O mais carismático, o mais professor, mais... Se meu filho ganhar um K-Pop Star, ele não vai pro JYP. Era a imagem que a gente tinha. Tanto que quando o Acton Musician ganhou, né? Se eu não me engano, surgiu uma fofoca de que uma das únicas condições, porque os filhos queriam ir pro YG. A mãe falou assim, que o YG não força eles a fazer cirurgia plástica. Entendeu? Tinha uma pegada meio assim, eu falava, é isso. Inclusive, a YG deixou eles bem livres, assim, pra eles criar o estilo musical deles. Dentro o YG tá num momento meio conturbado, não bastante. Né? Por tudo que tá acontecendo e aconteceu recentemente. Quando que você...
vamos falar. Dá pra falar que tem mais K-popeiros assistindo K-dramas do que K-drameiros ouvindo K-pop? Sim. Tem mais K-popper vendo drama do que dramas ainda é só um universo. E vocês concordam que, assim, o K-drama atropelou o K-pop no sentido de vender o resto da Coreia? Porque vocês se interessaram, assim, por K-pop tudo bem que a Naira tem essa questão da distância, mas a gente sabe que os K-popers existem desde 2010, 2000 e pouco, mas a gente já começou a sentir um boom aqui no Bom Retiro depois das séries, na procura por restaurantes, mercados, etc. Eu acho que parte também, assim, a gente sentiu recentemente no nosso público, né, nos analytics do Instagram, que é o nosso maior rede hoje, que o nosso público deu uma envelhecida. Não que eles envelheceram, mas que tem mais pessoas mais velhas acompanhando a gente agora. A gente tem uma parcela muito boa de gente entre, tipo, 15 e 24. Mas aí esse público de 35 a 50 cresceu muito. Tipo, de uma forma que não existia, sabe? É até engraçado nos comentários, assim. Porque antes tinha um comentário... o ator tal vai fazer tal... Chaunu, por exemplo. Que é idol, né? E, enfim, vai fazer um drama novo. E antes os comentários eram, o pai, ele é tão lindo, não sei o que e tal. Hoje tem os comentários, meu Deus, essa boca deliciosa. Aí você vai ver, tipo... É uma pessoa mais velha, sabe? Dona Fulaninha. Ai, a tia. A Dona Meira venceu, né? A gente fica, nossa... Que isso? Que tá... Nossa, inclusive, a gente sempre alerta, assim, nosso público. Porque como é um público mais velho... que chegou agora, é um público que, assim, não tem tanta noção das redes. A gente recebe muito e-mail, tipo, eu estou namorando o Park Seo-joon. Aí manda... recebe de verdade. E aí manda uma foto tipo, uma carteira de motorista com a foto dele. E que fala, se você procurar no Google, a gente está num relacionamento e não sei o quê. Então, a gente... Vocês recebem essas... A gente recebe e-mail, a gente recebe DM no E aí vocês fazem aquela tia chata que fala, não existe Papai Noel. Pelo amor de Deus, sabe? Toma cuidado. O perfil dele, golpe, esse perfil é falso. O fulano não tem perfil nas redes sociais. Ou então, o perfil oficial é esse aqui, ele não tem outra rede. Então, meio nesse sentido de tentar guiar a pessoa. Tipo, por favor, não acredite em qualquer coisa que você vê na internet. Sabe? Porque, gente, o Park Seo-joon milionário, aí eles chegam com uma história assim, quero muito ficar com você. Eu tô com o contrato preso com a minha empresa, não consigo sair, não recebo. Mas se eu receber meio Larissa Manoela, assim. Me faz um pix pra eu comer um milho. Gente, pelo amor de Deus, o cara é milionário. Elas são novas nisso, né? Talvez daqui uns... Mas as K-popeiras caíam nesses golpes também? Não Acho tinha. Que não com famoso. Tá. Mas muito difícil. Acho que... Mas que com homem comum do dia a dia, aí cresce a quantidade de golpe. Tem vários exemplos muito explícitos aí, né? Da menina que foi pra Coreia porque conheceu um coreano em alguma rede social. Exato. E não voltou mais, praticamente. Né? Ficou lá, casou e... Não, se foi, não, casou, mas se deu certo a gente fala das que sabe? Já foram enganadas mesmo, sabe? E tem muita história, assim. A gente tem bastante amigo estrangeiro, tanto brasileiro, enfim, que mora na Coreia há muito tempo. E tem umas histórias absurdas, assim, de relacionamentos que deram errados mesmo, assim, de agressão ou de... Eu acho que é cárcere privado, essa é a palavra. Não dá nem pra falar que é um choque cultural, na verdade. Não é, porque não é... Assim, a gente sabe que a Coreia tem um problema em relação a ser um país mais machista, mais conservador. Não é nem conservador a palavra, mas ser mais machista, ser mais misógino. Mas não dá nem pra falar que é uma questão de choque cultural, porque ela pegou realmente... Aí eu até explico assim, as séries coreanas não mentem, porque nas séries coreanas são 10 personagens homens, onde um presta. Ela já tá mostrando que os outros 9 não prestam. Então por que você achou logo esse um que presta, entendeu? Eu acho que a única coisa que diferencia um pouco assim é porque a jovem que vai ser enganada, ela possivelmente não vai ter grana. Então, ela não vai ter acesso a empréstimo, ela certo. não vai dar dinheiro pra ninguém, entendeu? Então, a chance de ter um caso desse de ir pro país porque fulano pagou, pegar um dinheiro emprestado com a tia pra poder ir pra lá e viver o sonho, e aí acontecer alguma coisa assim, acontece mais com o jovem. E quando a pessoa é mais velha, aí ela tem acesso a empréstimo, ela vai ter um salário, não sei o quê, e aí a chance dela perder dinheiro estando no próprio país é muito mais alta. Entendi. Bom, vocês começaram no K-pop, aí vieram as séries, e vocês estão lá, a empresa vai crescendo, vai fazendo redes sociais, produzindo show, fazendo assessoria. Vocês acham que chega mais algum produto coreano dessa Hallyu para vocês? Também virar trabalho para vocês? Eu acho que hoje
um pouco difícil, mas talvez a área de games. Tá. A Coreia produz muitos jogos, principalmente jogos para celular. Então, pode ser que no futuro próximo isso vire alguma coisa pra gente. E os atletas talvez também comecem a virar celebridades. Sim, possa virar alguma coisa, a gente assessorar algum time na América Latina, que a gente sabe que a América Latina consome muito jogo coreano. Não é igual a Riot, mais ou menos ali, mas o negócio é que a Coreia domina esse campo do LoL e tal. Mas eu acho que pode ser que no futuro, não muito distante, a gente atinja também esse mercado e trabalhe com isso. Hoje não é nosso foco. Mas eu acho que de tudo, assim, da Coreia, eu acho que essa vertente dos jogos é a única que ainda tá dando... Inclusive o K-pop. O K-pop tem bebido muito dos jogos, né? Estão fazendo muita música pra jogo, muito artista coreano fazendo voz de personagem. E agora tem artistas coreanos que são feitos exclusivamente por inteligência artificial. Sim. Então, não são mais pessoas reais ali na frente da câmera. Acho que rola isso. Mas acho que mesmo entre os K-dramas, assim, ainda tem muito que a gente pode divulgar, sabe? Trabalhar ali. Porque tem muitos atores, só que de conteúdo mesmo que eles mandam para mídias externas são muito poucos, né? Então, talvez esse seja o nosso foco agora pro ano que vem. Sim. Ter mais conteúdos com atores coreanos. Sim. Entendi. Bom, a gente já... Eu comecei o programa falando assim que... era óbvio, um nome óbvio para estar nesse quadro do Pamogo, só que o problema seria talvez um pouco a logística. A gente tinha programado de fazer essa gravação de tarde, mas a gente teve que remanejar para amanhã. Vocês chegaram aqui de manhã cedo, então eu não perguntei se Pamogo, só porque imaginava que vocês já teriam vindo logo depois do café. Depois de mais de uma hora de conversa, eu sei que vocês não comeram, tá? Esse é um quadro que a gente tem o apoio, a ajuda do Tugi. O Tugi, que é o maior mercado, importador de produtos coreanos, né? E eu tava conversando com a Mônica do Tugi, assim, Mônica, teve alguma coisa que vocês perceberam que, óbvio que essa procura pelo Hallyu ajuda muito o mercado, mas aquele produto pontual que, gente, por que tá todo mundo procurando isso de repente? E foi por causa de algo que viralizou por causa de algum idol, de algum ator? Porque a Coreia vende muita comida nas séries, né? Você vê lá, o pessoal tá todo o tempo comendo e eles não fazem questão de esconder o que eles estão comendo, né? E aí ela me comentou do Bibimbap. Vocês já conhecem o Bibimbap? Já comeram? Então, eu nunca provei de cup assim. Só o de saquinho. E o de saquinho come gelado, né? Vocês fazem. Esse daqui eles sabem que o pessoal come quente mesmo. Já estamos perto do horário do almoço, então a gente já experimenta ele também. Mas você sabe como ele ficou famoso? Você sabe mais ou menos o que aconteceu? Não sei dizer. Essa informação foi muito nova pra mim. Mas foi coisa bem orgânica. Os artistas que eu acompanho, eles comem outros. Tipo, esse é muito apimentado ali embaixo. O dali, o Shinramyeon. Esse daqui. Tá. A Shinramyeon não é tanto, eu acho. Não, os que eu acompanho sempre... Os artistas que eu acompanho costumam comer Shinramyeon. Então, tipo... Eu não sei como esse aqui ficou famoso. É o miojo número 1. Inclusive, os artistas que vêm pra cá, né, sempre pedem Shinramyeon. Eles têm aquelas exigências de camarim. Sim. Exato. Camarim, esse, hotel, udon e noguri. Bom, são os mais pedidos. Aqui, então, daria pra eu chamar um artista pra vir fazer uma entrevista no podcast aqui. Vamos combinar. Então, uma vez que a gente mostrou como que faz, né? Então você põe água, tem o furinho pra você tirar. É um macarrão que todo mundo conhece porque come gelado, né? Porque depois joga o gelinho na hora de fazer em casa sem ser na versão copo. E essa versão copo se come assim mesmo. E ela ficou famosa porque o R.E.M. falou lá que é gostoso e tal. Mandou os outros pessoal do grupo comer. É bem cheiroso. É muito cheiroso. E ele ainda fez um apelo lá. Gente, vocês podiam fazer um pouquinho maior, né? Porque é aquele grande dilema. Nossa, um é o suficiente, mas dois pode ser demais. Quem nunca passou por isso? Todo dia. E aí eles fizeram uma versão limitada por causa dele com 30% a mais, pra você ter uma ideia. A quantidade perfeita. Eu já achei, olhando assim, aparentemente parece ser grande até, né? Parece. Bom. Mas às vezes, né, você tá vendo um draminha. É verdade, né? Você achou que, vou ver dois episódios só, já estou no 10º, faltou um pouquinho mais. Então, bom apetite, pessoal. Bom apetite. Chama que sumida. É bem bom. É bem bom mesmo. Ele é muito parecido com a versão
gelada, só que é quente, só que é muito mais prático, né? Você viu? Coisa de 2 minutinhos pra fazer. Entendeu? Mais rápido que um miojo, literalmente. Verdade. Nossa, eu gosto de, assim, sem calda, sabe? Meio bibim mesmo. Ah, é? Muito bom. E, além, né... Assim, o pamogosol, né? Eu explico sempre pros convidados e pra quem tá assistindo pela primeira vez. Então, hoje, com certeza, muitas pessoas estão assistindo pela primeira vez por conta de vocês, né? Então, o pamogosol quer dizer assim, você já comeu arroz, mas na verdade quer dizer se você já comeu alguma coisa, se você já tomou café, já almoçou, já jantou, que é a nossa forma de cumprimentar as pessoas, né? A forma de perguntar se está tudo bem, porque eu acho que realmente se você não teve tempo de comer, não tá nada é porque bem. você não tá bem. Verdade. Né? Ou seja, não tive dinheiro, não tive tempo, não tive apetite, que é o mais grave ainda, eu não consigo entender, você não tive apetite, né? Entendeu? Eu também não entendo. E é por isso que o Otugi ajuda a gente aqui, porque não adianta eu perguntar também, pamogosol, e você falar não, eu falo, poxa, que pena, eu já, né? Que chato. Eu já. Que pena, eu já comi. Então eles nos dão todo esse apoio para poder alimentar nossos convidados, para ninguém ficar com fome. E eles também estão presenteando vocês por terem vindo, disponibilizado o seu tempo e a sua história aqui com a gente. Tá bom? É um vale-compra. Obrigada. Então, depois vocês passam lá no Otugi. Com certeza. Façam lá suas comprinhas. Obrigada. Tá bom? Chama mais a gente. Tendo novidades, tendo eventos, precisando... Assim, vocês... olha eu falando assim, precisando de ajuda pra divulgar alguma coisa, vocês podem contar com a gente. Olha o nosso tamanho, o tamanho de vocês, imagina, tá? Não. É simplesmente o maior portal de cultura coreana. Mas fica aqui portas abertas, tá bom? Obrigada. Então, muito obrigado pelo papo. A gente termina aqui agora e vai comendo em paz, porque também não é uma comida que dá pra ficar conversando enquanto come, tá bom? Show, beleza. Mas fica aqui portas abertas, qualquer novidade é só chamar. Obrigada. Tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigado. E muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente no próximo episódio de Pamogosol. Valeu!